Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Rafael e esse é mais um vídeo de documentos Google. Gostaria de aproveitar o momento para agradecer a você que já é inscrito no canal e você que ainda não é inscrito, que gosta dos nossos vídeos, eu peço que se inscreva. Isso ajuda muito no nosso trabalho. E também, sempre que gostar do vídeo, deixe aquele like. Neste vídeo, nós vamos começar inserindo uma tabela e vamos realizar algumas personalizações com essa tabela. Então nós vamos no menu inserir. No menu inserir nós temos o submenu tabela e à direita nós temos aqui, ao passar o cursor do mouse, com a seleção da forma como está, eu tenho uma tabela de 4 colunas e 3 linhas. Se eu clicar confirmando com o botão esquerdo, eu estarei inserindo essa tabela com essa disposição de linhas e colunas. Então vamos confirmar. Pronto, então foi inserida aí a nossa tabela. É bem fácil, bem tranquilo para fazer a inserção da tabela. Cada espaço que nós temos nessa tabela, onde nós temos o cursor aparecendo, veja que eu estou neste primeiro espaço, nesse primeiro campo, esses espaços são chamados de células. Então, as células, elas são formadas pelas linhas e pelas colunas. Então, essa primeira célula, ela é referente à primeira linha e à primeira coluna. Então, nós vamos começar com um exemplo bem simples. Nós vamos simular aqui uma tabela para organizar as notas de um determinado aluno, como se fosse um boletim escolar. Então, nós vamos ter a seguinte informação: matemática, português, história. E na célula da linha 2, coluna 1, nós teremos primeiro bimestre. E na célula da linha 3, coluna 1, nós teremos segundo bimestre. E vamos para a seguinte situação. Inserimos nossa tabela e agora nós precisamos inserir mais uma coluna para a disciplina de geografia e esta coluna será inserida à direita da coluna história, ou seja, depois da coluna história. O que nós precisamos fazer para realizar esta alteração? Nós precisamos clicar em qualquer célula da coluna história, porque nós queremos inserir uma coluna à direita da coluna história. Então o cursor precisa estar em qualquer uma dessas células da coluna história, que é a quarta coluna. Nós vamos clicar com o botão direito. Ao clicar com o botão direito, nós temos o menu de contexto. Nesse menu de contexto, vamos clicar em inserir coluna direita. Nós temos uma nova coluna e ela surgiu exatamente onde nós gostaríamos. E aqui nós vamos adicionar geografia. O que nós precisamos é entender que o cursor, a posição onde ele está, é muito importante para que a gente tome a decisão se a coluna vai ser à esquerda ou vai ser à direita. Eu vou clicar novamente na quarta coluna, onde nós temos aqui história. Vamos clicar com o botão direito. Nós vamos agora inserir uma coluna à esquerda, que nós vamos inserir a disciplina de inglês. Bom, esta operação, ela pode ser realizada apenas com o botão direito do mouse? Não. Veja que o cursor está aqui na célula onde nós temos a informação em inglês, que é a quarta coluna. Vamos no menu formatar. Nós temos aqui o submenu tabela. Esse submenu, ele aparece, está ativo, porque nós temos uma tabela inserida no documento. Se nós não tivéssemos, ele não estaria aparecendo aqui disponível para que a gente pudesse realizar estas operações. Nós temos à direita todas as opções referentes à tabela disponíveis aqui no programa. E nós temos inserir coluna esquerda, inserir coluna direita. Opções que nós vimos há pouco, através do botão direito do mouse. Então nós temos também por este caminho. Vamos inserir coluna esquerda e foi inserida então uma coluna esquerda da coluna onde o cursor estava. Vamos imaginar que esta coluna tenha sido inserida acidentalmente. O que é necessário para fazer a remoção, a exclusão desta coluna? Veja que o cursor não está mais na coluna que nós desejamos fazer a exclusão. O primeiro passo, e devemos ter muita atenção, é em relação a isso. Então, nós precisamos posicionar o cursor em qualquer uma destas células referente à coluna
que nós desejamos excluir. Então, vou manter o cursor aqui nessa célula e vamos no menu Formatar, vamos em Tabela e agora nós temos Excluir coluna. Vamos clicar. Pronto, aquela coluna foi removida. Com o botão direito, nós também temos a opção para remover a coluna, para excluir a coluna. Vamos clicar no espaço em branco para fechar este menu. Entendida a questão de inserção de coluna à esquerda e à direita, nós vamos fazer a inserção de novas linhas na nossa tabela. Vamos imaginar que nós precisamos adicionar uma linha acima da primeira linha, ou seja, a nova linha será a primeira linha. Então, nós precisamos deixar o cursor em qualquer célula que tenha referência nesta primeira linha. Então, vamos deixar o cursor aqui na célula onde nós temos a informação português. Vamos clicar no menu Formatar, Tabela, e nós temos Inserir linha acima. Quando nós clicamos, surgiu essa nova linha. Se nós clicarmos com o botão direito, Inserir linha acima, vai surgir outra linha. Agora nós vamos inserir uma linha no final, abaixo da última linha. Então nós vamos colocar o cursor em qualquer uma das células referente à última linha. Vamos no menu Formatar, Tabela, Inserir linha abaixo. Pronto. E aí nós podemos inserir terceiro bimestre. E também existe uma outra forma de nós fazermos a inserção da última linha. Vamos clicar na célula onde nós temos terceiro bimestre e vamos pressionar a tecla Tab uma vez. O cursor passa para a próxima célula da mesma linha. Se pressionarmos mais uma vez, ele avança novamente e assim por diante. Quando ele chega na última célula, então onde ele está no momento é a última célula, se pressionarmos a tecla Tab mais uma vez, que é a tecla de tabulação, vai inserir uma nova linha. Sempre que o cursor estiver na última célula, ao pressionarmos a tecla Tab, uma nova linha será inserida. Vamos aqui inserir quarto bimestre. E aqui abaixo, total. Na primeira célula, ou seja, linha 1, coluna 1, nós vamos inserir a seguinte informação: histórico escolar. E histórico escolar representa um título para todas as informações que estão nessa tabela. Então, nós vamos utilizar um recurso aqui, que é o mesclar células. Nós vamos transformar todas as células desta linha em uma única célula. E para isso, nós precisamos selecionar todas as células. Basta clicar na célula, segurar e arrastar desta forma. Tanto faz da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Precisa estar selecionado. Após estar selecionado, nós vamos no menu Formatar, submenu Tabela e nós temos Mesclar células. Vamos clicar. Pronto, foi mesclado. Após mesclar, as separações entre as células desapareceram, pois as células foram mescladas, transformando em uma única célula onde nós temos essa informação. E nós podemos também centralizar este conteúdo. Para isso, no menu Formatar, Alinhar e Recuar, e nós temos o alinhamento centralizar. Pronto, agora esta informação está centralizada nesta célula. Vamos dar um clique duplo para selecionar. E agora vamos aqui clicar nesse B, que representa o negrito. O tamanho da fonte nós vamos só escolher 14. Vamos também escolher uma cor do texto. Vamos escolher a cor azul. Então fizemos a formatação rápida aqui. Vamos inserir alguns valores numéricos, valores quaisquer. Vamos agora selecionar toda a segunda linha. Vamos aplicar negrito, ótimo, e o tamanho 12. E nós podemos notar que a célula onde nós temos a informação matemática, o texto matemática, a largura dessa célula não está sendo suficiente para que a informação seja apresentada em uma única linha, ocorrendo assim uma quebra. O mesmo aconteceu na célula onde nós temos o texto português. E como podemos resolver esta situação? Uma forma de resolver é posicionando o cursor na linha separadora de colunas, ou seja, nesta linha de divisão. Veja que o cursor ele tem uma seta apontando para a esquerda e para a direita. Quando nós clicamos, seguramos e arrastamos, nós temos a opção de ajustar a largura da coluna manualmente. Ao fazer isto, veja que nós temos uma linha. Eu ainda estou mantendo o clique pressionado. Quando soltar o clique, a coluna passa a ter essa largura. Então aqui nós conseguimos exibir o texto
matemática nessa célula em apenas uma linha. Porém, ao fazer isso, a coluna onde nós temos ali português, ela ficou mais estreita e assim o conteúdo teve uma quebra ainda maior. Então nós vamos na linha entre a coluna onde nós temos a informação português e inglês, vamos clicar, segurar e arrastar e vamos ajustando até que nós tenhamos então a informação sendo apresentada desta forma. E aqui nós já teríamos uma situação resolvida. Mas pode ocorrer a seguinte situação. Imagine que esse boletim tenha muito mais disciplinas. Para fazer essa simulação, vamos selecionar aqui as células onde nós temos o texto em inglês, história e geografia. Então nós temos 3 colunas selecionadas. Vamos clicar no menu formatar, tabela, inserir coluna à esquerda. Ao fazer isso, como nós havíamos selecionado 3 colunas, quando nós solicitamos a inserção de coluna à esquerda, foram inseridas 3 novas colunas. Então, se nós selecionarmos 10 colunas, ao fazer a inserção, será inserido 10 novas colunas. Nessa situação, aquele procedimento de ajustar manualmente não é mais suficiente, porque nós temos aqui um fator limitador, que é a largura da página. E para situações onde nós temos muitas colunas, nós precisamos que a página tenha uma largura maior. E é por isso que é tão importante conhecer as funcionalidades do programa. A gente consegue resolver isso de forma bem simples, fazendo uma alteração na orientação da página. No menu Arquivo, vamos movimentar a barra de rolagem para baixo, nós temos configuração da página. E aqui na configuração da página, nós vamos alterar a orientação da página para paisagem. Vamos clicar em OK para confirmar. Pronto! Veja que agora nós temos uma página com a largura maior. Tem uma altura menor, mas temos uma largura maior. Mesmo assim, a nossa tabela continua desconfigurada. Então, nós vamos ter que ajustar manualmente todas essas larguras? Não. O que nós precisamos fazer é o seguinte. Nós vamos na linha da última coluna, esta linha onde o cursor está posicionado, nós vamos clicar e vamos arrastar para a direita e vamos posicionar. Olhando para a régua, estamos mais ou menos entre o número 23 e 24. Vamos liberar o clique. Ao fazer isso, nós vamos agora selecionar toda essa linha, nós vamos no menu Formatar, vamos em Tabela, submenu Tabela, e nós vamos em Distribuir colunas. Vamos clicar. Pronto! Não resolvemos por completo, pois matemática tem parte do texto com quebra, mas está muito mais simples de resolver. Basta alterar a largura da célula onde nós temos português, então nós estamos aqui ajustando a largura desta coluna, aumentando ela. E agora, feito isso, nós vamos aumentar onde nós temos aqui a informação matemática. Pronto, está resolvido. Nós podemos observar na primeira linha, onde nós temos histórico escolar, o mesclar, ele não está mais atingindo toda a primeira linha, depois daquelas inserções que nós fizemos. Então, nós vamos selecionar toda a primeira linha novamente, nós vamos no menu Formatar, Tabela, e vamos clicar Mesclar células. Toda a primeira linha está mesclada, todas aquelas células foram unificadas. E também nós podemos alterar a altura da linha. Então vamos imaginar que essa primeira linha seja uma linha que precisa de uma altura maior. Então nós podemos clicar na divisão da primeira linha com a segunda linha, nesta linha. Veja que a seta aponta para cima e para baixo. Clica, segura e arrasta. Então nós estamos fazendo esse ajuste manual. Então dá para fazer isso com todas as linhas. E para que nós tenhamos um padrão de altura de linhas, basta fazer a seleção de todas as linhas, menu Formatar, submenu Tabela, e nós vamos distribuir linhas. Vejamos que nossas linhas, elas todas têm a mesma altura. Vamos retornar ao menu Formatar, submenu Tabela. Nós temos a opção aqui, Propriedades da tabela. Em propriedades da tabela, nós temos borda da tabela. O que seria a borda da tabela? Vamos cancelar essa janela. Essas linhas que nós temos por toda essa tabela, contornando todas as células, essas são as linhas de borda. Então, quando nós vamos no menu Formatar, submenu Tabela, Propriedades da tabela, e nós alteramos a cor para vermelho, por exemplo, ao fazer isso, vamos clicar em OK. Vejamos que essas linhas separadoras, elas estão formatadas para a cor vermelha. Voltando ao menu Formatar, submenu Tabela, Propriedades da tabela, nós temos um ponto, que significa espessura. Se nós escolhermos 0 e clicarmos em OK,
nós não teremos mais essas linhas de referência. A tabela continua existindo, as células continuam existindo, porém nós não temos as linhas que permitem realizar uma identificação mais fácil. Vamos voltar no menu formatar, tabela, propriedades da tabela. Vamos escolher agora 3 pontos. Vamos clicar em OK. Pronto! Agora nós temos as linhas novamente com uma espessura maior. Vamos voltar no menu formatar, submenu tabela, propriedades da tabela. Vamos retornar para um ponto de espessura. Cor de fundo da célula. A cor está transparente, cor nenhuma. Nós podemos adicionar cor às células, de fundo nas células. Então vamos escolher uma cor e vamos clicar em OK. Pronto, somente a célula onde o cursor está que foi inserida essa cor de fundo. Então, como fazemos para inserir para todas as células? Aí nós precisamos selecionar toda a tabela. Com a tabela toda selecionada, nós vamos no menu formatar, submenu tabela, propriedades da tabela, nós vamos em cor de fundo, vamos escolher esta cor e vamos clicar novamente em OK. Pronto, vamos clicar uma vez apenas para desfazer a seleção. E nós temos, então, todas as nossas células com esta cor de fundo. Vamos selecionar toda a tabela. Vamos no menu formatar, submenu tabela, propriedades da tabela. E vamos remover, vamos deixar nenhuma. Podemos fazer isso para uma célula, para duas ou mais, ou todas as células. E aqui nós temos a opção em dimensões para definir um tamanho de largura para a coluna e também nós temos a opção para definir um valor para a altura da linha. Então nós vamos definir que nossa tabela vai ter as colunas com larguras com 1 centímetro. Vamos clicar em OK. Pronto. Vejamos que todas as nossas colunas estão bem estreitas e nós não conseguimos apresentar o nosso conteúdo como nós estávamos apresentando. Como que nós podemos resolver? Simples. Então nós vamos selecionar aqui essa segunda linha, pois assim eu estou selecionando todas as minhas colunas. Vamos no menu formatar, tabela, propriedades da tabela. Em largura da coluna nós vamos definir 2,7 centímetros de largura. Vamos clicar em OK. Vejamos que nós conseguimos exibir sem que nenhuma informação tenha conteúdo com quebra de linha. Então é uma outra forma de nós estarmos encontrando a melhor disposição para as informações que estão na nossa tabela. Vamos manter o cursor nesta segunda linha, vamos no menu formatar, submenu tabela, nós temos em propriedade da tabela a altura da linha. Vamos reduzir essa altura para 0,5 e vamos clicar em OK. Vejamos que apenas a segunda linha sofreu alteração, pois o cursor está na célula que pertence à segunda linha. Para que nós tenhamos a mesma personalização em todas as linhas, nós precisamos selecionar toda a tabela. Vamos no menu formatar, submenu tabela, propriedades da tabela. Em altura mínima da linha, nós vamos definir 0,5. Vamos clicar em OK. Pronto! Agora todas as nossas linhas sofreram alteração em relação à altura da linha. E para finalizar, nós vamos ver a questão de alinhamento. Nós vamos clicar nessa primeira linha, onde nós temos histórico escolar. Vamos alterar a altura manualmente desta primeira linha. Vejamos que histórico escolar é um conteúdo que está centralizado na parte superior. Nós podemos também centralizar esse conteúdo no centro ou na parte inferior. Nós vamos no menu formatar, submenu tabela, propriedades da tabela, e nós temos alinhamento vertical de células. Neste alinhamento vertical nós temos início, centro e fim. Quando nós clicamos no centro, vejamos que esse conteúdo agora está no meio desta célula. Se nós voltarmos ao menu tabela, propriedades da tabela, e escolhermos a opção fim para alinhamento vertical de células, vamos confirmar, vejamos que o conteúdo agora está na parte inferior desta célula. E o alinhamento horizontal diz respeito ao alinhamento à esquerda, centro, à direita e justificado, que nós já vimos aqui no nosso curso. E nós vamos selecionar essas 3 colunas que estão em branco, nós vamos apagar, vamos clicar com o botão direito, e nós vamos excluir 3 colunas. No momento, essa tabela está alinhada à esquerda da página, ela pode ser centralizada no centro da página e à direita da página. Para isso,
menu formatar, submenu tabela, propriedades da tabela. Então, nós temos aqui alinhamento da tabela, está no momento à esquerda. Nós podemos posicioná-la ao centro. Vamos confirmar em OK. Pronto, nossa tabela está centralizada na página. Nós podemos também alinhar a tabela à direita da página. Vamos confirmar em OK. Vamos manter essa tabela alinhada ao centro e vamos confirmar em OK. Então nós vimos neste vídeo como inserir uma tabela e realizar algumas formatações. Espero que você tenha gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Até lá!